Oi, oi, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu precisava gravar esse vídeo. Hoje eu queria ter vindo antes, mas não consegui. Mas não é sobre estratégia, não é sobre conteúdo, enfim, não é sobre vestibular. É sobre gente, né? Porque nesses últimos dias eu recebi muitas mensagens que mexeram comigo. De verdade, eu não consegui parar, porque eu tô em fim de período da faculdade. E, gente, eu faço medicina. Já me perguntaram aqui algumas vezes. Eu faço medicina, eu tô no final do período. E sou mãe, né, tenho minha família, tenho que cuidar. E tô com uma carga intensa de trabalho. E tem gente ainda fazendo, o vestibular, o Enem, por exemplo, o pessoal de Belém, enfim, que tem gente que já terminou essa fase, né, de vestibulares, tem outros ainda, paulistas ainda, a UERJ. Mas tem gente também que tá esgotada, que tá assustada, incrédula também com tudo que está acontecendo, né. Então eu entendo, de verdade, eu entendo mesmo. Eu sempre vim para o YouTube, com um objetivo, buscar pessoas que eu admirava de uma certa forma, que já tinham passado pelo que eu passei, um direcionamento, um fio de esperança, digamos assim. E hoje eu entendo que eu posso e eu devo fazer, ser essa voz, talvez, para vocês que me acompanham. Então vamos falar com honestidade, claro, com responsabilidade e muita transparência. O que estamos vivendo agora não é algo pequeno, né? Não é mimimi, não é exagero, não é drama, nada, nada. É um momento de muita vulnerabilidade para milhões de alunos e sendo extremamente sincera aqui com vocês, ao meu ver, isso é a ponta do iceberg, tá. Tem muitas camadas essa situação. Já estaríamos em uma situação de sensibilidade mesmo, porque pós-Enem, pós-vestibular, a gente fica mais sensível, agora mais do que nunca. Eu sei que no Brasil, por exemplo, a gente já aprendeu a desconfiar de absolutamente tudo, né. Mas o que aconteceu agora é de uma gravidade absurda que eu particularmente nunca tinha visto, escutado falar, tá, nessa proporção. Eu não vou entrar em polêmica aqui, não é sobre isso, tá, eu não esse não é o meu ponto e nem faz parte do meu perfil. Eu não tô aqui pra apontar dedo, nem pra alimentar a gente histeria não. Eu tô aqui realmente pra alguém que precisa dizer a verdade, né, com respeito, escutar uma verdade com respeito e com clareza. Então o Enem do jeito que ele tá, ele não é transparente. Esse é o primeiro ponto. Não mede conhecimento, já tenho falado sobre isso, como deveria, né. Não representa a realidade de quem está no ensino médio, muito menos a realidade de quem está ali numa escola pública. TRI nem se fala, né, que eu já falei aqui. No meu entendimento, não cumpre o papel pedagógico que dizem que cumpre, né, que está avaliando. Então é muito fácil você romantizar o Enem, né, quando a pessoa, não senta para fazer a prova, gente. Quando ela não vive o que estamos vivendo, o que nós vivemos, o que vocês viveram. Quando ela não sente na pele o tempo, a pressão, a imprevisibilidade, né, a prova ficando cada vez mais difícil, as notas de corte aumentando cada vez mais. E agora esse sentimento de injustiça que paira no ar. E olha, eu tenho muitas opiniões, muitas mesmo, tá? Mas eu não trabalho com achismo, não vou ficar falando sobre isso, eu trabalho realmente com experiência, com evidência, com a vivência mesmo e os resultados. Então é justamente por isso que eu escolhi vir aqui hoje para falar com vocês com máxima responsabilidade possível, tá? Porque apesar de tudo isso, eu acredito, gente, eu sempre tenho esse pensamento, que esse momento vai forçar mudanças. Não agora, não da noite pro dia, tá? Mas isso abriu uma ferida, digamos assim, que não dá mais para esconder. Porque nesse cenário todo que a gente está vivendo, de vulnerabilidade, de confusão, de revolta, enfim, de muita incerteza, você precisa de clareza, né? Precisa de direção e precisa principalmente entender uma coisa. Nada, gente, nada do que aconteceu vai invalidar o que você construiu, tá? Nada vai apagar seu esforço. E nada também piada. Nada tira de você o seu direito de continuar. E é aí, nesse ponto, que eu quero chegar. Bom, uma pergunta que eu tenho recebido demais. Duda, o que você fazia quando os seus resultados não vinham? Quando eles vieram ruins, né, ao longo dos anos? E eu sempre respondo, gente, com muita honestidade, porque essa parte que ninguém vê, mas é o que vai definir tudo, né. Então eu nunca tive problema, por exemplo, de corrigir minha prova, né, de olhar para o erro, de encarar a realidade, tá. Não porque isso era fácil, mas porque eu, Duda, sempre preferi lidar com a verdade do que viver uma esperança, vazia, esperando ali seu resultado em janeiro, tá. Só que tem um ponto aqui muito importante, mesmo encarando a realidade, gente, eu nunca mesmo perdi a esperança. Então, eu era exatamente aquela pessoa que falava assim: "Poxa, ok, hoje eu fui ruim, mas ainda posso virar o jogo". Acontecia isso no meu primeiro dia, no segundo dia, eu ia melhor. E isso vinha muito do meu segundo dia, justamente porque era o meu ponto que eu trabalhei mais, onde fiquei mais forte.
Então, mesmo quando o meu primeiro dia vinha péssimo, eu ainda sentia que dava para recuperar. Então, eu carregava muito isso comigo. Poxa, ainda tem TRI, ainda tem redação, eu não sei, e minha quantidade de acertos não foi péssima, mas também não foi das melhores. Enfim, eu ficava nessa ideia. Mas eu preciso dividir com vocês, agora que minha vida, né, tava mais exposta, e muita gente fala que não sabe, mas muita gente me pergunta a respeito. Então, por exemplo, eu não deixei de passar ali em 2021, 2022, especificamente 2023, porque eu era incapaz. Não foi por falta de inteligência, não foi porque eu estudei anos e mesmo assim não passei, igual eu ouvi uma pessoa falando. Foi porque eu sou uma mulher, gente, vivendo problemas reais, como qualquer adulto vive. Então, em 2022, um mês antes da prova, eu terminei meu relacionamento, né. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não cabe, mas vocês acham mesmo que alguém no auge da vulnerabilidade emocional, vivendo ruptura, enfim, dormindo mal, consegue render 100% no primeiro dia do Enem, que é o dia mais impactante, enfim. 2022 foi o ano que eu mais estudei. Eu estudava literalmente o dia inteiro. Digamos que eu fui extremamente extremista e bitolada ali em 2022 e não deu certo por diversos motivos. E ali em 2023, eu já tinha resolvido a minha vida, tudo estava encaminhando novamente, mas eu tive outras mudanças. Então eu mudei de cidade, né, tive outra, ruptura, digamos assim, recomeços. E de novo, gente, eu fiz o que pude com o emocional que eu tinha. Minha filha pequena, mudança de cidade, né, eu estava com a minha família, enfim, mas ainda eram muitas mudanças, Felipe trabalhando o dia inteiro. Eu não tinha mais a disponibilidade que eu tinha antes, porque eu trabalhava online como nutricionista, mas a minha filha, estudava de manhã e à tarde ela ficava em casa. Então, quem tem filho pequeno vai entender que é difícil você estudar com uma criança em casa à tarde. Sem contar que eu estava extremamente limitada de tempo, não era mais igual antes. Então, eu estudava de manhã, sempre estudando para o segundo dia, matemática e naturezas. Só que em outra cidade, tudo muito novo. A minha filha estudando só de manhã, à tarde eu ficava com ela, eu tinha ajuda, claro, mas é muito. Quem tem filho pequeno, ou então imagina como pode ser estudar à tarde. E eu deixava para estudar humanas e linguagens à tarde. Sendo que eu tinha que as coisas em casa, dar atenção para minha família à noite, então eu não tinha mais aquela disponibilidade. Sem contar também da minha fragilidade emocional, porque eu estava com o meu emocional muito abalado em 2023, porque eu estava realmente, mesmo querendo saber, eu estava de saco cheio de mais um ano de tentativas, mais um ano minha família pagando o preço, todo mundo, né, como eu sempre falo, a partir do momento que você faz uma escolha, você não tá fazendo escolha só para você, né, você tá envolvendo todo mundo que tá ao seu redor, então todo mundo acaba pagando um preço também. E era isso. Então isso me sugava de uma forma bem bem grande, né, o emocional ele realmente ficava bem abalado. Aí vem alguém que nem te conhece, que sabe 1% da sua história. "Ah, se fosse tão boa assim, já tinha passado antes". Estudou anos e não passou. Como se o sucesso acadêmico anulasse o fato de que eu sou gente, que eu sou adulta, que eu sou mãe, que eu tenho família, que eu trabalho, que eu tenho responsabilidades, enfim. Que eu tenho dias péssimos também, que eu tenho decisões difíceis, a parte emocional é um momento uma parte bem complicada. Como qualquer pessoa, né. E que eu fiz cursinhos caros e essa foi a pior que eu já escutei. Então eu digo isso, gente, porque talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. E não é que você não aprende, não é que você não é capaz, gente, é que você tem uma vida acontecendo junto. Então, além das incertezas que a gente vive, porque a gente não tem garantia de nenhuma que você vai se esforçar e você vai passar. A questão emocional, o medo, né, e se não der certo de novo, toda aquela fragilidade que a gente vive é algo muito que abala muita gente. Então quero que essa parte mesmo entre na sua cabeça, entre profundamente em você. E às vezes a gente fica querendo resposta imediata, tá. Eu tô falando da minha situação, gente, mas pode servir pra qualquer coisa, e nem tudo precisa de uma resposta imediata. Nem tudo você precisa resolver hoje. Nem tudo você precisa decidir ali no caos, sabe. Então eu não cobrava solução instantânea. Sabe por que que eu não cobrava, gente? Porque as decisões feitas, na dor, ao meu ver, ali no desespero, na pressa, ela quase sempre ali são decisões que a gente se arrepende depois. Claro, hoje eu tenho outra cabeça, tá, mas eu já fui a pessoa que queria decidir na hora. Então se você tá num estado de choque, no susto, na tristeza, enfim, na raiva, no luto, na frustração, eu entendo. Mas não decida nada agora. Não jogue tudo fora. Não conclua sobre você. Não escreva, por exemplo, uma sentença definitiva sobre a sua situação, a sua capacidade. E o que eu aprendi na marra, diante de todas as coisas que eu vivi, né, a gente não tem controle sobre o agora, né? Mas a gente tem controle sobre as nossas ações, sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente faz agora, quando passa, quando tudo passa, entende? Então,
Eu gosto, não fuja disso. Cair é uma parte fundamental para você levantar mais forte. Parece papo de coach, mas eu sou grata a todos os tombos que eu levei, até conseguir a minha aprovação, que na verdade foi uma consequência de tudo que eu vivi. Então, se eu posso te dar uma sugestão, não se cobre respostas agora. Se cobra estar presente, se cobra honestidade, quando o barulho, né, diminuir, quando tudo passar, enfim, aí sim você decide os seus próximos passos, o que que você vai fazer, tá? Porque isso, na verdade, vai te ajudar muito. A forma como você vai viver o seu processo. E ajudou o meu processo, por exemplo. Então, ninguém sabe o que que você está vivendo na realidade. Ninguém. No fim, é só você e a sua consciência. Então, eu sugiro que você se blinde desse caos, sabe? Eu aprendi muito nisso. Eu aprendi a não falar da minha vida, de estudo, de qualquer coisa pra qualquer pessoa. Não porque eu era arrogante, que eu estava escondendo, mas porque toda vez que eu falava, gente, eu abria portas, né? 2 portas possíveis. A porta para opiniões, que não vão te ajudar em nada, e a porta para você alimentar ainda mais o assunto, dentro de você, né? Porque quanto mais você alimenta, quanto mais você fala, mais essa ansiedade ela vai crescendo. Então eu falava o mínimo possível. Não estava escondendo nada nesse sentido, eu estava me protegendo mesmo. Eu falava com pouquíssimas, assim, com pouquíssimas pessoas. Minha mãe, meu pai, Felipe, enfim. E mesmo assim eu falava o básico. Só falava o que eles me perguntavam, ou quando eu estava cansada. Né? Porque eu entendi isso. Né? Não tem como alguém te dar conselhos sobre algo que ela nunca viveu. Felipe até viveu, né? Mas eles podem ter boa vontade, enfim, podem querer ajudar, podem te amar, enfim, mas, não sabem o que que é abrir uma prova, né, tremendo, não sabem o que que é estudar com medo, não sabem, enfim, o que é carregar um sonho ali por anos. Enfim, o Felipe sabe, mas ele, né, ele acabou indo pra particular, mas é outra história. Mas sabem o valor do esforço, isso eles sabem, porque graças a Deus eu tenho boas referências nesse sentido, do trabalho e do esforço. Então, pelo menos eu sempre senti isso, né, eu sei que vocês podem se identificar também. Então, evitar falar no assunto, eh, porque até quando você fala, gente, com pessoas boas, por exemplo, você alimenta aquela ferida dentro de você. Então, ano passado ali, ano passado, 2024, na minha aprovação, ninguém sabia que eu estava tentando. Ninguém, ninguém mesmo. Minha família sabia que eu estava continuando tentando, né, e minha terapeuta, mas as pessoas da faculdade, por exemplo, elas achavam que eu estava no celular demais. Eu já ouvi professor dizendo, tá: "Você é muito esforçada, assim, você precisa estudar mais". Enfim, eles não tinham nem a menor ideia do que eu estava fazendo, do que eu estava carregando, né. E eu lembro desse dia, gente, como se fosse hoje. Eu chorei muito quando eu escutei isso, porque ali eu percebi que, enfim, eu fiquei com medo, mas uma coisa que salvou meu emocional foi a opinião das pessoas, principalmente que eu estava conhecendo agora, não muda a minha realidade, né. Mas a forma como eu reajo, as opiniões mudam completamente. Eu estava tão ocupada em fazer outras coisas que logo eu esqueci. Então eu parei de falar e também parei de, né, mesmo de me importar. E quando você para de falar, para de pensar nisso, as pessoas param de perguntar, então é libertador. Então é isso que eu quero te entregar, porque isso vai te poupar muito sofrimento, muito mesmo. Cuida do que você fala. Eh e de quem pra você fala também, né. E nem tudo a gente precisa ser dito, né, e também nem tudo merece, saber, todo mundo merece saber do que você quer, do que você tá almejando, do seu sonho. E hoje mais do que nunca, que eu tenho uma vida um pouco mais exposta, eu ainda sigo isso. Eu nunca, gente, nunca me preocupo, claro que eu tô mais velha, enfim, mas eu não me preocupo com opinião aleatória, porque sério, eu olho pra boca de quem fala. Essa pessoa é um exemplo pra mim? Essa pessoa tem hábitos que eu admiro? Essa pessoa vive o que eu quero viver? Essa pessoa construiu, algo que eu respeito, né. Essa pessoa ajuda alguém, essa pessoa tá fazendo algo grande. Cara, se ela tá falando mal de outras pessoas, eu paro aí, né, porque isso eu digo realmente com toda a clareza do mundo. Gente, quem tá fazendo, quem tá ocupado, não tá falando do outro. Quem tá construindo, não tá destruindo alguém, sabe. Quem tá ocupado com a própria vida, não tem tempo pra se meter na vida alheia, nem pra falar qualquer coisa, pra propagar qualquer discórdia, qualquer ódio, qualquer palavra negativa. Quando a pessoa fala alguma coisa de outra pessoa, sem sentido algum, sabe, que claramente é discórdia, enfim, inveja, alguma coisa nesse sentido. 90% das palavras negativas vêm de sempre de pessoas que você não admira em absolutamente nada, né. Então, por que que eu vou escutar, né? Enfim, por que que eu vou escutar pessoas que eu não admiro em nada? Enfim, use isso com força, tá. E quando a pessoa fala, ainda tem mais, quando a pessoa fala, pode analisar. Isso está dizendo muito mais sobre ela, muito mais sobre ela.
eu falo: "Esse problema não é meu, esse problema é seu". E não preciso falar, só penso. Agora sugestões, opiniões, por exemplo, da minha mãe, do meu pai, do Felipe, da minha terapeuta, de pessoas, não só eles, eu tenho amigas, conto nos dedos, mas que realmente quando eu falava alguma coisa me ajudaram, aí sim, porque a gente sabe quando é genuíno, a gente sabe quando tem maldade. E então a gente tem que avaliar também quem é essa pessoa que tá falando. Esse é o primeiro ponto. Você não admira, se você não tem nada de bom nessa pessoa que você, enfim, por que que eu vou escutar, sabe? Pode ser duro, mas é algo libertador. E eu uso isso com toda força. Usa como critério, use isso como filtro, né, e carrega isso mesmo com você. Se não vem de alguém que eu admiro, eu não vou absorver. Isso é um mantra pra mim, sabe. Isso me blindou, isso me deu foco, isso me permitiu mesmo viver o processo sem o peso do mundo ali nas costas, pensando no que vão pensar, no que vão falar, nada nesse sentido. Então se você fizer só isso mesmo, você já ganha metade da paz. Paz, gente, nada vale a sua paz pra você precisar continuar. Bom, por fim, o que que eu realmente sugiro? Saiba da sua realidade, sem fantasia mesmo, enfim, sem pânico, sem aquela busca, desesperada mesmo por opinião. Sabe, o gabarito saiu, então você sabe, no fundo você sabe se você foi bem, se você foi médio, se você foi muito mal. Não precisa perguntar para 1000 pessoas, pergunta a uma pessoa que você confia, enfim, se você quiser perguntar, mas não vejo sentido. Se dá ou não dá, mas dá para você saber, gente, olhando a sua realidade, não perguntando para os outros. Então, quantos acertos você fez? Você acha mesmo que você acha que fez uma boa redação? Você vai de ampla, você é cotista, qual cota, qual faculdade, né, qual curso você quer? Qual foi a média do corte ali dos últimos anos, quantas listas tiveram. Então, assim, é isso que realmente importa. Não adianta, querer um resultado também que não conversa com o esforço que você teve ao longo do ano, tá. Isso eu não estou atacando nada nesse sentido, realmente é algo que tem que ser pensado, é mais clareza mesmo do que foi feito. Então esse também é um ponto a ser considerado. E no mais, gente, aguarde. A gente não tem poder nenhum agora. Então não, entregue, por exemplo, o seu emocional para uma coisa que não tá no seu controle. Eu sei que, né, que é difícil quando a gente tá vivendo. Então, ao mesmo tempo, eu sempre gostei da ideia de começar o quanto antes, né. Então tem detalhes, algumas situações aqui que mudam tudo. Existe um jeito certo de começar, é uma grande dificuldade que eu tô tentando implementar agora. Um jeito que não te coloca peso, não te sufoca, não te joga naquela sensação ali de: "Meu Deus, tô começando, tudo de novo". E foi isso que justamente me salvou, tá. Exatamente isso que eu tô orientando meus mentorados, que eu tô ajudando e também, na Black quinta-feira, e eu vou ensinar quem estiver lá, quem estiver nessa Black comigo vai aprender. Nunca, não vai ser sobre estudar mais, gente, não é sobre estudar pesado, não é virar a madrugada, não é dar ênfase em tudo, mas não é pra voltar também no mesmo ciclo que você te machucou, o mesmo ciclo que você estava fazendo antes e que não deu certo. É ajustar mesmo com precisão. O que que deu certo? O que que não deu certo? O que que tá te faltando? O que que você precisa fazer para conseguir, se destacar, para você evoluir de verdade no ano que vem? E dá, gente, pra começar agora, de um jeito leve, realista, eficiente, saudável, né, do jeito certo, do jeito que eu fiz quando eu mudei completamente a minha trajetória e o meu ano. Então, enfim, também é importante você respeitar o tempo, então a gente tá em dezembro agora. Respira, dá tempo pro seu corpo de baixar realmente a adrenalina, esse excesso de nervosismo. Cuida de você, cuida da sua família, seus amigos, enfim, saia, gente, ocupe a mente, vai viver, vai fazer uma outra coisa, sabe. Isso faz, que uma coisa que me ajudou muito a me segurar nos meus piores momentos, a me blindar, me proteger realmente do caos. Então se proteja, faça isso, se proteja da opinião alheia, se proteja também de comparação, enfim, se proteja de tudo que não vai te colocar, que não vai te acrescentar, que não vai te colocar pra frente. Então, por exemplo, eu não ficava no telefone quando eu estava mal, eu não ficava no Instagram, eu não sigo pessoas que me fazem mal, que tem algo que eu não quero, que eu não quero ver. Eu não escutava música, gente, música triste, nada disso. Eu não alimentava essas narrativas que me puxavam pra baixo. Então, o que que eu fazia pra ficar bem? Gente, eu gosto muito de me cuidar. Então, cuido da minha aparência, eu cuidava da minha aparência, cuidava do meu corpo, porque sim, isso é importante pra mim, mas é importante demais. Da minha família, da minha filha. Fazia atividade física, arrumava ali o meu espaço, eu reavaliava a minha vida, eu aproveitava esse final de ano para reavaliar. Um momento mais introspectivo, que você vê o que aconteceu, o que você pode melhorar, quais são os seus planos para o ano que vem, e sempre, sempre, sempre mesmo. E por mais que eu
ficasse triste, né, eu vivi os 2 finais de ano, assim, bem complicados, bem delicados, pessoais mesmo. E eu falava: "Cara, mais um ano desse jeito". E agora, esse ano, né, eu vou viver meu primeiro final de ano feliz. Então se visualize realmente, conquistando aquilo e contornando, resolvendo aquilo que tá tirando a sua paz, que tá te sugando, aquilo que você realmente quer. Então essa mentalidade vai te ajudar. Porque tudo que você viveu, de verdade, tem coisa aí para ser analisada, não é em vão. Tem aprendizado, tem direção, tem pista, tem resposta. Você sabe o que você precisa melhorar, né. E é isso que vai te ajudar a levantar. E é isso, gente, de verdade. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu abri meu coração, falei várias coisas aqui no sentido, não no sentido de desesperar, né, enfim, isso nunca, mas de acalmar mesmo, de colocar a luz, talvez, né, onde só existe agora confusão. Eu sei exatamente como é viver esse momento, eu já estive aí, eu já sei o peso, né, que fica no peito, a sensação de impotência, a vontade de chorar do nada, eh, a cabeça, né, girando com em mil possibilidades e coloca pra fora mesmo. Eu tô falando de vocês não contarem pra certas coisas, mas o seu momento, se você tiver que chorar, chora, se tiver que desabafar, chora. Eu chorava muito, muito mesmo, sozinha, chorava muito sozinha, e era o momento de botar pra fora. Eu escrevia muito, né, eu gostava muito de colocar pra fora. Eu tinha realmente a minha terapeuta que me ajudou demais, mas se você não tiver, meu Instagram de estudos também me ajudava muito, e colocar pra fora, desde que com pessoas certas, vai te ajudar também. Isso sempre, me acompanhou, né, essa mentalidade, que eu compartilhei aqui com vocês. E isso não me impediu de sofrer, gente. Eu sofri, chorava, enfim, como eu disse, ela não me blindou de tudo, né. Eu também tive problemas gigantescos, mas ela sempre me colocou diante da mesma escolha, né. Piorar a minha situação ou melhorar? Me afundar ou ajustar o que dava para ajustar? Alimentar o negativo ou fortalecer, o que me dava direção mesmo, né. Então, e dentro da minha realidade, gente, eu sempre escolhi melhorar, eu sempre escolhi fazer por onde? Dentro, do que estava no meu controle, né, porque eu tinha grandes limitações, né, eu não podia me comparar. Então tem muita coisa para acontecer, tem redação, tem TRI, tem cota, tem ampla, tem enfim, recorte do curso, enfim, tem lista de chamada, tem vagas, enfim, tem SISU, tem ProUni, tem FIES. Gente, tem muita coisa. Tem vida pela frente também, tá. E eu acredito de forma muito genuína mesmo que algo pode melhorar. Mesmo que você não consiga enxergar agora, alguma coisa, gente, pode melhorar, tá. Porque eu sou positiva, eu sempre fui uma pessoa assim, se você falar comigo, eu sempre vou te falar algo positivo. Não tô romantizando, tá, eu sou positiva porque se você pensar no negativo, você vai acreditar no negativo. Quando você acredita nisso, você age como alguém derrotado, né. E eu nunca quis agir assim, eu tenho certeza que você também não. Então assumir isso, assumir que tem coisas que você não controla, paradoxalmente, né, te traz paz, gente, porque aí você direciona a energia pra onde vai realmente fazer diferença, né, que é você. Se autoavalie, vê o que que deu certo, o que que não deu certo, se você precisa de ajuda, corrija a rota, ajuste o que faltou, gente, e você vai seguir em paz. Foi isso que eu fiz, por isso que eu sugiro fortemente que vocês façam meus mentorados, façam, enfim. E é por isso que eu tô até muito feliz com o resultado dos meus mentorados, porque de uma certa forma, eu não tô ali direcionando só o estudo, gente. Eu tô, eh, preparando a base que vai sustentar todo o processo. Então não é só o direcionamento, é todos os pilares que são inegociáveis para você ter uma mente forte, uma mente blindada para todos os cenários que vierem pela frente. E agora, não posso deixar de falar sobre a minha Black, que vai acontecer agora, nessa quinta-feira, dia 4/12. E, gente, não é promoção, não é isso. É, é um compilado mesmo de tudo que me trouxe até aqui. Então, a gente tem meus professores especialistas, a gente tem um grande mestre que me ajudou no jogo em matemática. As frentes, né, de estudo, que eu acredito muito que formam um aluno imparável. A metodologia que me fez ter resultados excelentes nos 2 dias. A minha plataforma de questões, gente, que da coisa mais linda, completa, inédita, totalmente criada para quem quer estudar de forma ativa. Do jeito que eu sempre sonhei. Minha plataforma tá ficando 100% desenhada por mim, os meus agentes de IA. Assim, eu sou muito a favor de um estudo ativo, de um estudo independente, e a gente não pode usar muito, desde que bem direcionado, a inteligência artificial. Só que a IA
tá sendo 100% mesmo, treinada por mim, para todas as matérias, para todas as dificuldades, aquilo que tá te travando, ela vai te ajudar a resolver. Então fica animado, porque o que eu tô trazendo é uma lógica de estudo que não existe no mercado, tá? Então quem tiver na minha Black já garante o acesso total à minha plataforma, que tá perfeita, e eu prometo que isso vai te animar mesmo. Se você não conseguiu esse ano, né, isso aqui, gente, pode ser uma grande virada. De mais, uma chave realista, né, e mais eficiente para você transformar o seu 2026. Porque eu acredito um estudo autônomo mesmo, independente, inteligente, eficiente, que não te deixa preso, gente, em aula infinita, em post-it, pelo amor de Deus, em videoaula, em professor né, que você fica ali, que só consegue aprender quando você tem a melhor didática daquele professor, você tem que ficar a tarde inteira assistindo aula, fazendo resumo. Não é isso que vai te passar. E eu quero tirar essa sensação de que você só aprende se alguém te der ali tudo mastigado, tudo pronto. Eu tô unindo justamente tudo o que funcionou na minha trajetória e que ajudou todos os meus alunos esse ano com a minha IA, treinada 100% por mim, pra você nunca mais ter sentir aquela coisa aquela sensação de estar estudando sozinho e também nunca mais sentir que tá estudando errado. Então, na quinta-feira, dia 4/12, não tem nada condicional, nada dúbio, nada de mais do mesmo, sabe? É algo que você nunca viu mesmo. E o melhor, vitalício. Você vai ter acesso completo só nessa Black Friday e também eu seguro a aprovação. Se você for aprovado, a gente devolve também o seu dinheiro. Então, se você tá desesperançoso, deixa, eu te dar essa oportunidade mesmo de ver o que pode mudar, o que vai mudar o seu 2026 inteiro. Obrigada por ter assistido, um beijo e até o próximo vídeo.